Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, Má? Tudo bom, Caio? Só falta o João mesmo. Peraí que tá tocando tudo aqui. Oi, Oi, tudo bem? tudo. Cheguei, Olá! cheguei. Que bom, eu tô aqui toda atrapalhada, não conectava. Muito boa Caramba, tarde. boa Desculpa, viu? tarde O pra atraso aí você. de alguns minutos. Não, tudo bem, faz parte. É bom que eu tava terminando de almoçar, escovando o dente, aí fui fumar um cigarrinho. Ah, então agora tá lindo. Não, mas olha, eu também tô aqui, acabei, ó, tô agarrada no chocolate. Faz parte. Muito boa Boa tarde. tarde, pessoal. Que bom que você já está aqui. É um prazer recebê-lo. Eu sou grata, né? Eu acho que é o mesmo esquema de todos. Assim, obrigada por dar a mão, por acreditar, por editar com a gente, por ter enviado o livro, por ter abraçado a ideia dos financiamentos, né? Dessa pré-venda, que está super bacana. E por essa tarde, né? Que agora está todo mundo aqui no pânico para te ouvir, para saber de você, para te colocar em lugares assim, para contar uns segredinhos aqui embaixo. Então, assim, obrigada por tudo, seja bem-vindo. Esse é teu momento, Obrigado. assim. Vamos embora, vamos para esse papo aí para a gente saber de tudo de ti. Então, eu só tenho a agradecer mesmo pela abertura de portas que a Urtal me deu, né? A publicação, para mim, está sendo uma felicidade muito grande. É o meu segundo livro. E está excedendo as minhas expectativas. Eu estou bastante feliz. Eu fiquei muito inseguro quando a gente teve essa ideia do financiamento coletivo. Eu falei, será que vai? Será que não vai? Mas está fluindo. E ter essa oportunidade de estar aqui essa tarde falando com você, falando com todo mundo, para mim é muito bom, é muito gostoso. É uma forma da gente se aproximar nesse contexto de distanciamento. Então, para mim está sendo um prazer também. Eu que agradeço por essa oportunidade. Imagina, nós aqui que somos gratos, na verdade. João, eu queria fazer uma coisa contigo, que é tentar não passar por todo o aperto que eu passo quando vocês todos, né? Todo o ritmo aí das lives está acontecendo, sempre deixando para o finalzinho a leitura dos Uhum. poemas. Eu queria que você, na verdade, fizesse o inverso. Antes de me contar todo o processo de você, da tua escrita, de como você chegou aqui, eu queria que você lesse primeiro um poema para poder abrir e para justificar para mim, é, justificar se é que existe essa possibilidade, mas quem é você? Quem é você nesse mundo da escrita, nesse momento que a gente está vivendo, e tudo assim. Então, assim, eu queria inverter esse processo, queria que você abrisse com uma escolha Uhum. tua, porque senão todo mundo me coloca aqui, eu começo a contar todo o segredo, tudo dessas leituras loucas que eu faço aqui. Então, assim, abre pra gente com um poema teu e depois fala um pouco de você, desse e de outros principalmente, porque você está falando que é o segundo do anterior, desse, se há outros projetos, você está envolvido em outra coisa, né? Vamos tentar inverter esse processo para a gente não Tá ficar bom, todo mundo aqui nesse desespero. Manda bala. tá bem. Eu separei aqui, eu tô com meu notebook aqui do lado, aí eu separei alguns poemas e tem alguns que eu gosto bastante desse livro. E um dos meus preferidos é o segundo livro do poema, que se chama Um Homem Bom, que eu escrevi totalmente imerso no O Útero é do Tamanho de um Punho, da Angélica Freitas. E vamos lá. Afinal, um bom homem é um homem normal. E se ele é normal, é um homem respeitável. Há milhões de anos, Deus o fez sua imagem e semelhança, biba que nunca racha, então usa terno, tem a barba feita, não gosta da Cláudia Raia nem fala palavrões. Afinal, é um homem bom. Respeita padres e crucifixos, tem grana e moral e odeia zicroquetes. Há milhões de anos,
Aprendeu a se barbear. Agora usa sapatos, pisa o ventre reto no caminho, não lê Caio F, muito menos Pagu, e é um homem normal, um cidadão respeitável. Se eu não estou enganada, eu acho que foi esse poema que eu escolhi para colocar nas redes sociais. Eu não estou me lembrando agora se eu fiquei nesse ou se eu fiquei em outro, mas esse, com certeza, eu acho que é esse que eu uso no Instagram. Não me lembro agora, mas esse poema Eu ele é vi que no muito Instagram marcante. tá o Cerejas. É Cerejas verdade, é um é poema que verdade. é Eu muito acho. conflitante para mim. Jura? Eu acho que eu fiquei entre os dois, porque eu falei, gente, será que foi esse que eu escolhi? Porque eu fiquei muito entre os dois ali. E aí, às vezes, o Instagram dá um problema ali de diagramação dos poemas. Então, às vezes, eu Uhum. fico muito presa aos poemas que não tem tantas jogadas de. Enfim, né? Mas eu me lembro de ter ficado muito marcado. Bom, agora fala dele, porque esse poema é belíssimo. Fala de tudo, porquê da escolha, e aí vem naquele processo todo de contar tudo pra gente. Então, eu escolhi ler esse poema porque é um texto que, de certa forma, define muito da proposta do livro. Enquanto um homem negro, um homem gay, a minha escrita, tanto acadêmica como poética ou literária, tem muito de uma militância, de um enfrentamento aos discursos morais, aos discursos que se pretendem controladores e que gerem a vida das pessoas. Então, quando eu li o livro da Angélica, eu fui arrebatado por essa proposta de, através da poesia, você criticar uma moral estabelecida, um padrão de comportamento, um padrão de posicionamento social, sexual e de gênero. E eu pensei na figura do homem que muitas vezes adota um comportamento conservador, masculino, né, nessa dita masculinidade, como ela é construída socialmente, para esconder a sua sexualidade. Tanto que esse tem muitos versos, né, é um poema em prosa praticamente, e aí tem esses versos como Biba que nunca racha, um homossexual que nunca dá brecha para a sua feminilidade ou para o seu feminino aparecer, ou então pisa o ventre reto no caminho, no sentido de estar sempre se colocando acima das mulheres para poder reafirmar a sua virilidade ou a sua pretensa masculinidade. E esse livro, ele surge a partir dos poemas que eu escrevi entre 2013 e 2015, justamente no momento em que eu estava escrevendo poesia de maneira mais séria. Eu sempre escrevi, desde pequeno, eu tenho 27 anos, e eu lembro que com 12, 13 anos eu escrevi uma novela, um romancezinho. Cheguei a mandar para uma editora, eu tenho a carta de negação até hoje. Eles falando, infelizmente, o seu original não se enquadra nos nossos nos livros que nós editamos. E aí eu fiquei um tempo sem escrever. E aí eu lembro que eu comecei a escutar muito Amy Winehouse, Bob Dylan. Eu sou muito ligado à música, ao cinema, à imagem e ao som. Então eu comecei a escrever, principalmente letras de música. Fiz parte de uma banda com alguns amigos, mas o projeto não foi para frente. E posteriormente, em 2013, eu fiz parte do processo formativo da FLUP e eu aprendi a olhar para a poesia de uma maneira mais crítica e mais séria, porque eu escrevia, mas eu não tinha um senso muito apurado. Então eu comecei a ler muita gente, eu comecei a ler a Angélica Freitas, Bruna Beber, principalmente os contemporâneos, o Ricardo Domenic, Ramon Nunes Melo, Omar Salomão, e sem deixar para trás as pessoas que eu já lia, como Cecília Meirelles, o próprio Drummond, a Ferreira Goulart, que eu tinha um contato, mas não muito aprofundado. Então, entre 2013 e 2015, eu fui escrevendo esses poemas, e em 2015 eu pensei assim, bom, eu acho que dá para eu fazer um livro aqui. Eu acho que eu tenho conteúdo suficiente para um livro. Então eu montei. E esse livro ele passou por várias revisões. Eu nunca estava satisfeito. Eu sou extremamente perfeccionista. Eu sempre falo que eu sou filho de Oxalá, que eu tenho Marte em Virgem. Então eu sou muito Caxias. Enquanto eu não estou satisfeito, eu não acho que está bom. E eu lembro que esse livro ele teve pelo menos uns 3 títulos diferentes. E eu não lembro os outros títulos. Um dos títulos era Bússola,
porque era justamente no sentido de uma busca. Eu vejo esse livro como o resultado de uma formação poética, da busca da minha voz, da minha escrita poética. Então, seria um livro em que eu trabalho, eu experimento muito, tanto que tem muita experimentação de forma, de tema, de diversificação. É um livro que tem muita experimentação. E aí eu passei por esses vários processos de reescrita até eu me decidir por esse título, que foi um título que veio, O Tédio dos Dias Variados. Sim. E eu não sei te dizer de onde ele veio, eu simplesmente estava pensando em algum título e ele surgiu. E a única pessoa que conseguiu me dar uma explicação para esse título, porque nem eu conseguia, foi a Maria Isabel Iório, que escreveu o Pós-Fácil. E quando ela escreveu o Pós-Fácil, eu li e falei, é isso. O título é isso. Porque eu não conseguia criar um entendimento. E esse livro ele é muito interessante para mim, porque ao mesmo tempo que ele nasce a partir de mim, eu lembro muito agora do que a Grazi falou sobre o livro dela, né? A questão de ser uma expressão de algo que se põe para fora. Esse meu livro tem muito disso, porque eu sei que é meu, mas ele ganhou uma vida própria, muito mais independente do que o outro. O Que Ri Por Último, que é o meu primeiro livro, na verdade foi o segundo livro que eu escrevi, e é um livro que eu tenho uma conexão muito grande. Eu leio os poemas e eu ainda me vejo naquelas histórias, naqueles versos, eu ainda me vejo naquelas imagens. Agora, O Tédio dos Dias Variados é um livro que ganhou uma vida própria, uma independência tão grande, que muitas vezes eu leio e me pergunto, eu escrevi isso? Não no sentido de menosprezar ou diminuir, mas de não me reconhecer, porque parece que os poemas eles transcenderam as ideias originais que eu tive. E então, como eu falei, eu fui reunindo esses poemas que eu fui escrevendo entre 2013 e 2015, e não são todos os poemas, eu fiz uma seleção, e desde 2015 eu vinha tentando publicá-lo. Eu tentava com uma editora e não tinha resposta, eu tentava com outra, não tinha resposta, eu já estava praticamente decidido a não tentar mais, a engavetar o livro. E aí, no ano passado, eu tive o Que Ri Por Último aceito pela Patois, que foi uma grande surpresa, eu fiquei muito feliz. Também saiu no começo desse ano. E logo em seguida teve o processo seletivo da Urutau e a Urutau aceitou meu livro. Eu fiquei assim, uau! Então não tá tão excluído assim, ainda tem uma chance, uma oportunidade dessa poesia circular. Sobre a estrutura do livro, eu sempre, desde que eu comecei a organizar os poemas no formato de um livro, eu já tinha pensado em fazer essa divisão em parte um, parte 2, tanto que no começo se chamava parte um e parte 2. E depois que surgiram os títulos do primeiro capítulo, que é O Palhaço Desolado, e o segundo capítulo, que eu não me lembro agora o nome, porque eu também sou um pouco relapso. Deixa eu ver aqui. Fazer das Chagas Alegria. E é um livro que, de certa forma, eu faço um encontro com a minha feminilidade, com os aspectos de feminino que existem em mim e que durante muito tempo eu reprimi. Como eu falei, eu sou um homem gay e eu tive uma criação por parte do meu pai muito restritiva. A minha mãe é muito tranquila, ela aceita a minha sexualidade tranquilamente. Vou arrumar meu cachimbo que tá aqui. A minha mãe sempre foi muito tranquila, é minha melhor amiga, tanto que um dos poemas do livro é dedicado a ela. Agora, meu pai não. Meu pai era aquela figura autoritária, machista, que falava: homem não senta assim, você não pode brincar disso, você não pode falar dessa forma. E aí me colocava em aula de futebol. Eu nunca gostei de futebol. E eu sofria vários casos de bullying dentro de vestiário. Me colocou no judô e eu sofri assédio de um outro colega da aula. Então eu tinha eu reprimia tudo que fosse feminino em mim. Eu via com maus olhos esse lado feminino. E quando eu comecei a escrever esses poemas, eu comecei a me sacanear muito, a me auto-ironizar, a brincar muito com a minha masculinidade e com o João.
E eu comecei a olhar com outros olhos para esse meu lado feminino e aceitar melhor essa feminilidade. Então o livro ele é dividido entre essas duas personas, o masculino e o feminino, o João e a Joana. Tanto que eu tenho uma grande amiga que se chama Joana, e a gente sempre brinca citando uma música do Chico Buarque que fala Joana de tal por causa de um tal João. E eu vejo essas duas personas, essas duas forças me compondo, né? Eu me entendo enquanto um homem cisgênero, mas eu percebo que eu performo tanto a masculinidade como a feminilidade, e hoje em dia eu aceito isso de uma maneira muito mais tranquila. E eu devo muito a esse livro, porque a escrita desses poemas me permitiu alcançar esse lugar que antes eu negava. E não só alcançar, como aceitar e até, de uma certa forma, criticar a sociedade e ironizar isso em mim. Então é um livro que a Marília Garcia fez uma leitura desse livro entre 2015 e 2016, eu estava tentando publicar, e aí eu mandei para ela, pedi, Marília, dá uma lida, diz para mim o que você acha, se você acha que é bom ou ruim, se eu devo desistir. E ela falou, não, seu livro está ótimo, é um livro perfeito, redondo, e ela comentou muito a questão da autoironia, porque de fato eu faço essa autoironia o tempo todo. É um livro que tem muito sarcasmo, tem muito desse humor ácido, que é a ferramenta que eu uso para criticar esses discursos e essas estruturas na sociedade de gênero ou de comportamento. Inclusive esses cerejas que você colocou no Instagram, e eu falei que é um poema que eu tenho muito problema, porque é um poema muito dúbio. Eu estou criticando ali os discursos que a sociedade, de certa forma, elabora sobre as feministas e sobre o feminismo. Né? É um poema que critica esse discurso sobre essa militância, mas uma pessoa com um olhar que não esteja trabalhado, ou um olhar acrítico, pode ler o poema e achar que eu estou reforçando esse discurso. Então é um poema que eu tinha muita dificuldade. Eu ficava assim, eu vou deixar esse poema no livro? Eu estou preparado para lidar com isso? Porque ao mesmo tempo que vão ter pessoas que vão entender a crítica e a ironia, também vão ter pessoas que vão olhar e vão falar, não, ele está sendo machista. E não é a intenção. E aí quando o livro é lido integralmente, essa ideia da crítica fica mais evidente, porque o livro todo eu estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre gênero, sobre sexualidade, sobre comportamento. E também falo muito sobre paixão. Eu sou muito movido à paixão, aos sentidos, eu sou muito sensorial. E a Juliana Travassos escreveu sobre isso na orelha do livro. Como que a paixão movimenta esses poemas. E, de fato, eu sou muito apaixonado por tudo. Eu sou muito apaixonado por pessoas, eu sou muito apaixonado por meus bichos, pela escrita. Quando eu faço alguma coisa, eu faço com muita vontade. Então, isso também está muito presente no livro. E outra questão, outro aspecto que eu acho muito importante, como eu falei, é um livro de experimentação, eu fui dialogando com muita gente, com muitos autores, tanto poetas como acadêmicos, militantes. Então eu vou citando todas essas pessoas. Numa das versões anteriores do livro, eu tinha um índice onomástico no final, onde eu citava todo mundo que aparecia nos poemas. E depois eu retirei esse índice, mas o livro ele ainda tem todas essas citações. Você vai ler aí, tem Zicroquetes, que é um grupo de teatro da década de 70, que ainda existe, que eu sou apaixonado. Caio Fernando Abreu, a própria Pagu. A Cláudia Raia tem uma história muito engraçada, porque eu sou apaixonado. A minha mãe fala que quando eu era pequeno e a Cláudia Raia aparecia na televisão, eu ouvia a voz dela e eu saía correndo pela casa de onde eu estivesse para ver a Cláudia Raia. E até hoje eu tenho essa imagem da Cláudia, essa visão de uma mulher, sabe? Uma puta mulher. Eu acho ela uma figura muito potente, muito forte, muito representativa. E por isso que no poema eu até falo, não gosta da Cláudia Raia, porque justamente por eu colocar a Cláudia Raia nesse lugar de simbolismo, de ser um símbolo, esse homem machista, conservador, acaba se afastando e não gostando da Cláudia Raia. Então, em diversos poemas eu falo sobre o Ali Salomão, que é uma grande inspiração para mim, que eu já conhecia, mas eu tive um contato mais sério em 2013. Tem a Grada Quilomba, Angela Davis, eu vou citando várias
pessoas e referências que são importantes para mim. Pier Paolo Pasolini, o poeta italiano. E é isso, aí surgiu esse livro e agora ele está podendo circular. Havia uma grande expectativa da minha parte para ver os dois. Como eu falei, eu tenho essa mania de tudo organizadinho. Eu queria que esse saísse antes do que eu ri por último, mas não aconteceu. E eu acredito que é válido, porque tudo na vida tem um motivo. E O Que Ri por Último foi um livro muito bem recebido, me abriu muitas portas. E é um livro que eu falo muito mal do meu ex-namorado. Então, nesse livro, o Tédio dos Dias Variados, eu ainda estava namorando com ele, não transparece tanto essa mágoa como no Que Ri Por Último. O Que Ri Por Último eu escrevi quando a gente terminou, então tem um pouco dessa coisa do canceriano machucado. Agora, o Tédio dos Dias Variados não, tem essa paixão ainda, essa alegria. E, como eu já falei da primeira parte, né, que é o Palhaço Desolado, em que eu me auto-ironizo o tempo todo e me coloco como um palhaço, como alguém que, ao mesmo tempo, não se deve dar credibilidade, você não pode desafiar, porque você sabe que, como eu falo no primeiro poema, agora é seu próprio Deus e ainda há de ser estrela. Então é alguém que, por mais que você não dê tanta importância, você não sabe onde pode chegar. E ao mesmo tempo eu estou brincando com o lugar de onde eu venho. Eu moro na Baixada Fluminense, eu moro em Queimados, eu sou daqui, nasci aqui, vivo aqui, e é uma região periférica, uma região ignorada no Rio de Janeiro. Embora faça parte da região metropolitana, a gente é muito esquecido pelo poder público e é muito difícil alcançar os meios da poesia saindo da periferia. Né? Eu conheço vários poetas e várias poetas que são de favelas no centro do Rio de Janeiro, mas conseguem transitar melhor por esses espaços em que a gente precisa estar para ser visto e ouvido. E eu, morando na Baixada, eu tenho que pegar um trem que demora 1h30 para chegar no centro do Rio, e aí eu tenho que pegar um metrô. Então, geralmente, para eu ir para um sarau, por exemplo, um sarau que me dê visibilidade, eu demoraria 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Eu estou muito distanciado desse espaço. Então tem muito dessa crítica e dessa ironia de ser um palhaço, tipo, é alguém que está fora do eixo, mas não duvide das potências e da força que tem. E a segunda parte, que é fazer das chagas alegria, é justamente esse encontro com o meu feminino, com esse meu lado feminino, em que eu crio essa personagem, a Joana, que todo o tempo eu estou citando, eu estou construindo poemas para essa pessoa, e estou fazendo dessas chagas, desses machucados, como eu falei antes, desses machucados da minha infância, da minha adolescência, fazendo disso tudo algo novo, fazendo arte, fazendo alegria. E também é a parte em que eu me dedico a homenagear as mulheres que são importantes para mim. Óbvio que várias mulheres não entraram aqui, tem muitas pessoas que eu acabei não citando, mas aí tem poema para minha amiga Joile, que é uma pessoa muito importante para mim, tem poema para minha amiga Hannah, tem um poema para uma amiga que faleceu durante o ensino médio, a gente estudava junto e foi uma história bem complicada, ela estava doente, aí ela ficou doente, o noivo terminou com ela porque ela estava doente, e o pai tinha acabado de falecer, então ela acabou falecendo também. Tem poema para minha mãe, como eu falei, e tem um poema também para o Júlio Ludemir e para o Écio Salles em memória, que são os criadores da FLUP, que foi esse espaço que me impulsionou e que me abriu tantas portas. Tá super empolgado, tô adorando, na verdade. Eu acho que de todas as lives que eu fiz, de todas as conversas, eu acho que você foi o que trouxe as questões das relações, dessas relações mais íntimas com a tua mãe, essa situação com o teu pai, ou um namorado, né? Ou então, quer dizer, de uma maneira totalmente aberta, assim. Normalmente as pessoas não, por mais que o livro tenha esse tom de militar em relação a determinadas situações, as pessoas elas acabam por não trazer tanto essa coisa e expor, né? E eu Uhum. sinto pela relação com o seu pai, sinto muito mesmo por todo o dano que uma relação desse tipo pode trazer, né? Eu não sei se a palavra dano, inclusive, não romantiza toda uma Sim. relação como essa, né? Eu acho que é pouco, inclusive.
Sinto. Mas que bom que você se refere à sua mãe muda até o tom da tua voz, assim, dessa doçura dessa relação. Então, quer dizer, ainda bem, né, que existe essa relação. E a relação com o namorado é trash, né? É dark. Então É complicada. é bacana ouvir que dentro desse momento, dentro desse contexto, você usa dessas relações de uma maneira muito aberta. A gente tem outros autores que, de vez em quando soltam alguma coisa, ainda são julgados, inclusive pela própria família. Como assim você vai expor esse poema aí que fala de mim, não sei o quê? A gente tem uma poeta aqui maravilhosa que passa por essa situação, que a família briga com ela lá no Facebook, abertamente, assim. Meu Deus. Embaixo do poema, sai treta mesmo, sabe? E às vezes ela fala, mas esse poema, e esse distanciamento que você comentou, ela fala assim, gente, mas esse poema nem não tem nada a ver, não sou eu. Ela fica lá Uhum. colocando assim. E existe mesmo essa grande dificuldade. Eu lembro agora porque que eu escolhi o Cereja, eu sei que tinha esse tom, falei assim, bom, tem o tom. É preciso ser lido. E aí, quando a gente olha para aquela imagem, olha para o título, olha para tua cara ali naquela foto que você dá maravilhoso, naquela foto, eu falo assim, não, tem que ser esse. O poema tem que fazer isso mesmo, tem que chamar atenção e tem que dar essa possibilidade de a gente falar assim, Provocar. mas que raio. Inclusive, tem tudo a ver com o que se deu com a Angélica há pouquíssimos meses, né? O caos que se dá em volta Sim, de um sim, texto, sim. em volta de uma interpretação, em volta de um olhar de homens bons, Exatamente. né? De olhares de Exatamente. homens maravilhosos, né? O nosso cidadão maravilhoso. Então, assim, eu acho que existe todo um encantamento, mas eu queria que você falasse. Ai, você já explicou, mas assim, ó, as pessoas têm uma tendência de achar que militar é levantar uma voz e expor, mas você milita com essa própria, é, não vou chamar mais de ironia, mas assim, uma análise daquilo que você Uhum. negou, mas de um jeito. E agora você usou o termo ironia, porque isso se dá, mas assim, eu queria que você falasse um pouco mais desse tom, de como é ter essa percepção. E a Marília estava super certa, porque o teu livro ele é lapidado. Então eu imagino que você deve ter passado um sufoco com essas revisões, mas ele é lapidado mesmo. Ele é uma joia mesmo, assim. Ele não É. precisa, ele não tem arestas. Né? Ele não é o tudo que tirou da gaveta e colocou um poema embaixo do outro, toma aqui. Não, quando você fala das partes é porque faz todo sentido. Faz todo sentido. E o título, peraí, né? Você falou que os anteriores você nem lembra, mas nem precisa, porque o título é de um dos mais belos e que te coloca já num sentido assim, gente, preciso ler esse negócio. Outro dia eu falei, gente, o título vale a obra inteira, às vezes. A gente fala assim, vou comprar só por causa do título. E esse título, não que o primeiro livro não seja, né? Uhum. Mas esse se supera. Eu sei que você queria numa ordem e tal, mas esse se supera. Mas eu acho que é importante você falar um pouco dessa ideia de militar. Porque, assim, Uhum. primeiro, é reconhecer essa parte feminina em ti, que deve ter sido um baque de tanta negação, né? Mas do porquê militar dessa forma, né? E o que isso representa? Assim, você fez o comentário, não sei, de repente, se você quiser falar um pouco mais de como isso tudo, de como está muito triste essa ideia de estar fora dos espaços e de quanto isso, Uhum. né? É muito triste, muito real. Eu acho que isso é realmente muito real. É, ainda bem que esses espaços online eles estão Sim. trazendo todo mundo para um pouquinho mais perto, um pouquinho mais dentro, um pouquinho né, desse contexto. Eu nem sei se todos os círculos, inclusive os literários, são para todo mundo. Se, eu digo isso no bom sentido, assim, tem alguns espaços que a Uhum. gente também pode dar uma ignorada, mas Sim. tem outros que a gente precisa estar lá, que a voz tem que estar lá, assim, né? Exato. Né, o tempo todo. Né? Então, fala um pouco mais sobre isso, porque é aí que está uma sacada nesse teu livro, que não é só uma passagem da tua vida, que não é só uma. Não, é uma coisa. É um militar que difere de outros livros que também têm a mesma pegada. Difere muito. Inclusive, você pode falar um pouco se existe isso na tua primeira escrita, né? Se já existia isso. Você falou, eu estava muito apegado ali no lance do namorado, né? Dessas paixões aí, não sei. Falar desse tom. Manda bala. Tá bom.
No primeiro livro, o Que Ri por Último, na verdade não tinha essa questão da militância, como existe nesse, embora falar sobre uma relação homoafetiva e um relacionamento entre dois homens negros e gays, por si só já seja uma militância de alguma forma. Por si só já estou ali tratando de uma história de uma relação que é negada socialmente, que não é olhada de maneira como relações heterossexuais e entre pessoas brancas, por exemplo, é vista. Então, mesmo que o Que Ri por Último não seja um livro que eu pensei com um teor político ou com um discurso que tivesse uma potência política, melhor dizendo, ele tem essa potência. Né? E eu sempre falo, é um livro LGBT, mas eu procuro usar esse marcador para ultrapassá-lo. Eu não quero que esse marcador seja limitante. E essa questão, eu acho muito interessante quando se fala dos parentes ou das pessoas ao redor comentando e até brigando, você não pode se expor dessa forma. E é muito interessante porque eu me lembro de uma fala do Marcelino Freire uma vez, em que ele fala assim, você quer falar mal do seu parente, da sua tia, do seu pai? Você fala, eles nunca vão ler seu livro. Mas tem aquele parente, tem aquela parente que vai ler só para poder arrumar problema. Sempre tem alguém que vai ler e vai falar, você não pode se expor dessa forma. Então, desde que o meu primeiro livro saiu, e o meu primeiro livro é muito explícito, meu ex até agora não apareceu para reclamar. E se reclamar também, não aparece o nome dele, não tem nenhuma citação direta, ele não tem o que falar. Mas quem nos conhece, quem me conhece, sabe de quem se trata. E a mesma coisa nesse livro. Eu não tenho medo de me expor, porque eu trago muito para a minha militância e para o meu fazer acadêmico, né? Porque eu sou professor, eu sou historiador, eu sou mestre em história, eu agora estou novamente mestrando em sociologia, e eu trabalho com gênero, eu trabalho com sexualidade, são meus temas de pesquisa, eu estudo família, eu estudo relações privadas, e eu também faço parte da militância LGBT, tanto no meu município, como no Conselho Estadual LGBT do Rio de Janeiro. E eu trago muito da militância queer norte-americana, mas em uma postura brasileira, e também muito do feminismo negro, que traz essa proposta de você se colocar como personagem e como voz da sua militância. Durante muito tempo, as pessoas com identidades de gênero e sexualidade vistas como dissidentes não tiveram voz, não tiveram a oportunidade de criar os seus discursos ou perpetuar esses discursos, porque as estruturas majoritariamente sempre nos silenciaram, né? Sempre silenciaram as pessoas negras, as pessoas de sexualidade dissidente. Então, essa corrente da militância queer e o feminismo negro trazem essa potência. A Grada Quilomba fala muito sobre isso, da gente se colocar, que é muito do que a Djamila Ribeiro também fala, eu acho que eu cito ela nesse livro, sobre lugar de fala, que é você colocar, não é você ter um protagonismo, mas você usar as suas experiências para você falar o que você precisa colocar, né? Tem muito desse ser sujeito do movimento. Então, quando a minha militância, ela perpassa toda a minha produção acadêmica, a minha vida privada, a minha vida particular. Se eu estou em um date com alguém e a pessoa fala alguma coisa que não é legal, eu vou, tipo, então não é assim. E eu não tenho, eu tenho muitos dedos, eu sou muito político, muito diplomático, mas eu não me silencio mais, porque durante muito tempo eu fui silenciado pelas estruturas e também dentro de casa, como eu falei antes. E eu resolvi adotar como postura não mais me calar e falar. Então eu sempre procuro colocar isso de alguma forma, e isso perpassa a minha poesia. Eu não tenho como me desvincular ou desassociar a minha vida privada do que eu escrevo, justamente porque o que eu vivo é que abre as portas para que essa poesia nasça, para que essa escrita aconteça. Então eu sempre vou me colocar de alguma forma, porque eu me colocando, eu também estou colocando outros meninos negros e gays que durante muito tempo foram silenciados pelos seus pais ou pelas estruturas da sociedade. Eu me colocando e falando do feminino, eu estou falando sobre esses homens heterossexuais que são extremamente machistas porque foram ensinados a serem machistas.
Então, eu personalizo. O discurso ele se torna um discurso pessoal. E, ao mesmo tempo, se torna mais fácil para que a outra pessoa, para quem está lendo, consiga entender e se sensibilizar. Seria muito fácil eu falar de uma maneira desligada de mim, em terceira pessoa, ou escrever poemas que eu não falasse de mim em primeira pessoa, mas eu estaria sendo hipócrita comigo, porque eu estaria negando a minha própria potência e a minha importância em estar falando isso, e talvez as pessoas não dessem tanta importância, não ouvissem tanto como um poema assim permite que ouçam. Então, quando eu falo de paixão e não tenho medo de expor que sou eu sofrendo por essa paixão, cria o mesmo tipo de sensibilidade, por exemplo, digamos que Maísa criou, ou Adele criou com seu álbum 21. E eu acho que é fundamental. Não adianta eu criar poemas ou eu criar discursos ou eu escrever artigos acadêmicos que não toquem as pessoas. E eu aprendi muito isso com a minha orientadora Gislaine Neder no mestrado na UF, porque eu tinha uma escrita em terceira pessoa e ela falou, não, pode ir parando com isso. Você está escrevendo sobre homossexuais no final do século XIX, início do século XX. Você está falando sobre resistência homossexual. Você está falando sobre rede de sociabilidade entre homens homossexuais. E você precisa se colocar nesse meio. Você precisa colocar a sua voz. Você precisa se aproximar dessa realidade. Porque a escrita acadêmica ainda tem muito dessa coisa da terceira pessoa, de você se distanciar, né? Algumas ciências ainda tem muito disso, dessa postura do cientista ou do acadêmico que não se coloca dentro do seu texto. Mas isso eu acho isso muito errado, porque até a forma como a gente chega no nosso objeto de pesquisa parte de algum interesse pessoal. Então não tem como eu escrever sobre homossexuais no final do século XIX, início do século XX, sem falar que eu sou um homossexual vivendo no século XXI, que milita e que quer saber quais foram as raízes do movimento homossexual no Brasil. E é desse lugar que eu trago essa militância tão pessoal, de me transformar no sujeito e, ao mesmo tempo, de usar a minha voz para que outras pessoas também possam falar e se sentir representadas para que elas também falem, né? Porque eu não quero aqui ser representante de ninguém, eu não fico levantando bandeira para representar um grupo. Eu quero que cada pessoa desse grupo possa ter o seu espaço e possa falar. E enquanto elas não conseguem, eles não conseguem, eu vou fazendo o meu trabalho de formiguinha. E em relação às pessoas que porventura leiam algo e se sintam incomodadas, a minha vida é um livro aberto, eu sempre vou falar do que me afeta. Então, se eu me relacionei com alguém e a pessoa me afetou de alguma forma positiva ou negativamente, eu posso não citar o nome da pessoa, mas eu vou escrever sobre aquilo. Se a pessoa ficar incomodada, eu vou falar, escreva a sua versão. Adorei essa Faça a parte. sua parte. Vá lá e escreva tão bem quanto, por favor, né? Poeticamente, Obrigado. por favor. Não tem nem como. Mas, Júlia, eu acho isso tudo que você está dizendo de muita beleza. Então, assim, a gente tem aqui uma leva de acadêmicos, uma leva mesmo. Esses dias a gente estava falando com o Caio, ontem mesmo, na última. Então, assim, uma leva de acadêmicos. E, Uhum. gente, ainda bem que é esse tipo de gente que está entrando agora, que está produzindo esse raio desse texto acadêmico, né? E eu acho, né, porque por enquanto, assim, eu acho que agora os modos estão mudando. Aqui também, o Thiago está terminando ali, e aí ele também precisou fazer esse ajuste de mudança de voz, né? Ainda existe um uso no plural, né? Então você usa ali a primeira pessoa no plural, porque daí parece que você não assume. Enquanto eu uso ali nós e não sei o que, devemos, não sei o que lá, você não assume nada, você não assume uma postura, um papel, você coletivamente pressupõe-se você e aquela outra pesquisadora que é poderosa, que é a tua orientadora, nanana, vocês Uhum. acreditam naqueles dizeres. Quando a gente traz isso para a primeira pessoa, faz todo sentido.
né? Faz todo sentido. E principalmente porque os memes brincam, né? Como é que você chegou aí? Como é que você chegou nesse objeto? Ah, porque, né? Minha Aí umas cabeça. referências doidas, gente, sonhei. Não, mas eu acho que não existe nenhum tipo de produção, seja ela qual for, que não tenha total protagonismo Uhum. do nosso interesse, da nossa vivência, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que eu acho que cereja cabe muito bem para representar o que você produz. Cabe muito bem, porque é isso mesmo, é ter esse olhar. Então, assim, ainda bem que a academia está recebendo uma leva de gente desse tipo. Pelo amor de Deus, que venham mais, né? Assim, porque a Que gente venham precisa mais. desmistificar mesmo, porque o conhecimento acadêmico ele precisa ter esse tom de posicionamento mesmo. Tem que sair Uhum. daquele texto que ninguém vai ler para virar um texto além de acessível, vai virar uma reflexão mesmo. E crítica e contrariedade, eu acho que estamos aí para isso. Mas, João, tô adorando, tô adorando, tô adorando. Eu acho que a Não, gente já falou pra caramba, tá sendo muito legal. Eu tô bem feliz. a gente falou um monte. E assim, eu fico muito feliz que você já tenha assumido essa postura e deixa lá, e escreve mesmo, e fala mesmo, porque eu imagino tanto que isso tenha demorado, né? Você falou dos 27 anos, Sim. tem uma cara de moleque, uma cara de 18, mas assim, eu acho muito bacana, e principalmente porque você está numa outra área, que é o professorado, né? Que é estar à frente de um grupo, de outros grupos, de inúmeros grupos, né? Sim. É, quando a gente é professor é isso que se dá, né? Você está à frente daquele aluno, mas atrás dele tem uma leva de gente, né? Então, assim, estar à frente de um aluno, seja ele de que nível for, né? É estar à frente de muitos grupos, porque ele vai levar a tua voz, a tua Uhum. discussão para muita gente. Então, assim, que bom, isso é muito legal. E de repente você podia contar alguma coisa em relação a isso, se você teve alguma experiência nesse campo, porque essa é uma área delicada também, né? Uhum. As relações que se dão ali, o que se espera de um professor, que ainda a gente ainda tem ali uma postura, Uma se de repente você passou imagem. por uma imagem, né? Eu vejo que vira e mexe, aparece eles compartilhando como é que uma professora deveria se comportar e assinar um contrato, não sei quando. Você sabe, né, do que eu tô falando. Então, assim, de Sim. repente você podia falar um pouco dessa área, porque eu acho que aí o bicho deve ter também deve Sim. pegar, né? E eu acho que vale a pena, porque eu acho que a educação é o tema do momento, né? Do que está se dando Sim. em tudo. Então, como você está muito ligado ao estudo, a estar à frente, eu acho que vale a pena você comentar algo dessa experiência. Falando em educação, eu preciso pontuar que eu estou bastante preocupado com o novo ministro e eu prevejo Hoje uma você. postura Calma, vou te extremamente cortar. moralista. Calma, calma, João. Você viu o vídeo dele falando que todo cidadão é cidadão de bem? Alguma coisa, todo cidadão de bem está cansado da corrupção e agora a gente está muito feliz com o nosso presidente. Esse vídeo está rolando hoje aqui, que ele está lá de fone todo praguejando, parece uma matrona, Meu velho, Deus. assim, ó, parece meu filho aqui querendo comer. Eu falei, gente, como? Eu acabei de assistir, tem uns 15 minutos, um Ainda pouquinho não antes da vi, gente começar. Que homem, né? ainda não vi. Vai lá. Eu ainda não vi, mas eu fiquei muito preocupado porque quando o nome dele foi colocado publicamente e as ligações institucionais dele, eu falei assim, a gente está errado, agora a gente vai ter a igreja controlando o Ministério da Educação e a coisa vai ficar Não, pior do que já temos estava. três, né? Temos a Damares, que também é dessa mesma Pois é, leva bancada. Temos a desse Damares, mesmo temos grupo. o. Só piora, acho que o Frias piora tudo, mas, né? Que foge um pouco aí, mas acho que também, né? A gente está cercado de Não, a gente está figuras. cercado. Esse Desses homens ministro específico, respeitáveis. como a gente pode chamar esse cara de ministro da Educação, né? Eu vi esse vídeo, enfim, todo, mas eu vejo as manchetes que trazem ele falando de violência contra as crianças, né? Enfim, aí eu parei de ler e falei assim, acho melhor não, né? Não, deixa pra lá, só piora. Manda A bala. gente está. É isso, é só pior e a gente está numa realidade muito desanimadora, mas eu procuro nos meus nichos, sabe, com os meus amigos, com as minhas amigas, buscar forças para não desanimar e não deixar
essa estrutura que está cada vez se tornando mais forte e sólida, porque isso é um projeto muito claro de governo, né, e de governo para um grupo muito específico no Brasil que a gente sabe, e é um projeto que já existia há muito tempo. Então a coisa vem se articulando desde 2016, criou força em 2018 com a eleição e agora a gente está vivendo essa estrutura. Mas como diria Gonzaguinha, eu fico com a pureza das crianças, a resposta das crianças, e eu acredito que a gente vai vencer esse momento, de alguma forma. Falando sobre educação e sobre ser professor e estar nesse lugar e ter uma voz dentro da educação e também os silenciamentos que existem dentro desse meio, né? Antes de fazer a licenciatura em História, eu fiz magistério, eu fiz o curso normal, eu sou formado para dar aula, sou habilitado para dar aula para os anos iniciais do ensino infantil e do fundamental, mas nunca foi meu Certo. foco. Eu gosto do fundamental, a parte 2 do fundamental e o médio, então eu nunca exerci o magistério com crianças. Durante a graduação, eu fiz parte de um projeto institucional de bolsa de iniciação à docência, que é o PIBID. A minha amiga Joire, para quem tem um dos poemas do livro é para ela está aqui assistindo também. E ela fez parte do PIBID comigo. A Hanna também, que trabalhou com a gente. E o PIBID era assim, a gente recebia uma bolsa e uma vez por semana a gente ia para um colégio estadual em Nova Iguaçu e a gente aplicava um projeto cujo tema era diversas linguagens no ensino de história. Então a gente ensinava história através de cinema, música, jornal, teatro, literatura. E foi muito maravilhoso, assim, abriu várias portas para mim. O meu olhar sobre o ensino cresceu, porque no magistério foi uma formação muito restritiva de professor tem que ter essa postura, professor tem que agir assim, o professor homem ele tem que ter um distanciamento maior do que a professora mulher, porque o professor ele não pode demonstrar carinho para os alunos. Aí quando eu cheguei numa sala de aula, eu falei, não, peraí, eu não vou dar aula para uma pessoa que eu não tenho o mínimo de carinho, que eu não possa falar uma besteira, soltar uma piada no meio da aula. Eu sou uma pessoa muito tímida e, de certa forma, reservada, só que, ao mesmo tempo, eu tenho uma vivência muito pública e muito social. E, para quebrar isso, eu uso muito do humor, muito da brincadeira, muito da piada. E eu faço isso em sala de aula. Todas as pessoas que já tiveram aula comigo, sempre que eu faço uma live, estão me assistindo, estão mandando alguma coisa, de vez em quando mandam alguma mensagem perguntando como é que eu tô. Então eu neguei totalmente esse espaço que queriam que eu ocupasse de professor sério, que não tem amizade com os alunos e que não fala da sua vida privada, porque eu falo da minha vida privada na sala de aula também, sabe? Quando eu vou contar, sei lá, falar sobre escravidão e escravismo no Brasil, eu vou falar que eu venho de uma família de pessoas negras e que o meu pai descendia de escravos. Como que eu vou falar de uma história sem eu falar da minha vivência daquilo? E isso é uma forma de trazer os alunos também para perto e para dentro do conteúdo. É fazer sentido para eles, fazer com que eles olhem para a história e se enxerguem ali dentro. Porque o tempo todo a gente vê a história dos grandes homens e das grandes mulheres. Só que a vivência da Dona Leopoldina não faz tanta diferença para minha vida como a vida de Zumbi, por exemplo. E é muito interessante porque nesse movimento de aproximação com os alunos, eles se aproximam da gente. Por exemplo, a Joília e eu, nós tivemos um aluno que se assumiu gay pra gente. Ele não falava pra ninguém. E numa vez um passeio do projeto, ele se assumiu gay pra gente, porque ele falou que tinha liberdade. Eu, nossa, fico feliz. Ele, você também é gay, então eu me senti confortável. E é isso, sabe? O professor e a professora, a gente está dentro de sala de aula, não é para formar, porque eu não acredito que a gente forma ninguém, mas para mostrar um caminho e colaborar com a constituição dessa personalidade, dessa cabeça, ajudar com que a pessoa seja alguém melhor. A gente está ali para ajudar a pessoa a ser alguém melhor. Não é só ter uma profissão, não é só no final do curso ter um diploma. O meu interesse, pelo menos,
É fazer com que as pessoas se tornem pessoas melhores, que elas olhem as suas potências, que elas analisem o local que elas estão e enxerguem meios de quebrar essas barreiras a partir das potências que elas têm. E se eu não puder fazer isso, eu tô... Para que serviu o meu diploma? Para que serviu tanto tempo de estudo, sabe? Então, quando esse aluno se assumiu para a gente, para mim foi algo muito emocionante, porque eu pensei, bom, estou fazendo a coisa certa. Um outro exemplo, e isso é de como que o magistério se nos critica a nossa postura. Ano passado eu estava dando aula num pré-vestibular social, em um bairro muito pobre, em Nova Iguaçu, um bairro bem longe, assim, um bairro de zona rural. E a turma era muito próxima de mim, a gente sempre se deu muito bem, fomos muito amigos. E numa das aulas sobre a conquista da América, eu estava lendo o diário do Cristóvão Colombo, sobre a conquista da América, e eu estava sentado na mesa dos professores. Eu sempre faço isso, eu sento na mesa normalmente, eu não vejo problema algum. E aí uma aluna tirou foto, me mandou, eu fiquei super feliz, e eu postei no meu Facebook a foto, minha foto sentado, lendo para os alunos um trecho. Eu tinha distribuído xerox para eles fizerem junto comigo, sobre como foi a descoberta da América na visão do colonizador. E aí alguém comentou assim, nossa, que feio o professor sentado na mesa. Aí eu tive que falar, então, eu venho de uma postura pedagógica anarquista que visa quebrar justamente esse lugar de que o professor é alguém que detém a luz e que os alunos não têm luz e a gente precisa passar o conhecimento para eles. A mesa está ali enquanto um símbolo, enquanto um móvel que simboliza esse lugar de autoridade. Antigamente a gente tinha um palco, né, que separava o professor e a professora dos alunos. Os alunos e as alunas estavam abaixo. Eu nem gosto de usar esse termo aluno, eu uso estudante, porque aluno vem de sem luz. Então, antigamente tinha esse palco, e hoje em dia a mesa ainda ocupa esse espaço de que é o local sagrado do professor e da professora, você não pode sentar, você vai estar incentivando os estudantes e as estudantes a serem rebeldes, a se rebelarem com o sistema. Aí eu falei, eu quero que se rebelem mesmo, porque o sistema educacional que a gente tem não está formando indivíduos como deveria, ao contrário, não está preparando, né? Está formando pessoas simplesmente para continuarem dentro desse sistema, dessa máquina que a gente vive, em que as pessoas têm os seus sonhos destruídos, que as pessoas não vivem as suas potências, que as pessoas nunca saem do lugar de onde estão. Então eu vou continuar sentando na mesa, sim, eu vou continuar falando da minha vida com os alunos, sim, porque ali eu não estou apenas para dar aula, eu estou para mostrar para as pessoas como que elas podem ser melhores. Então, quando eu falo algo da minha vida, a pessoa também se abre para mim e a gente tem uma conexão. E fica muito mais fácil. Delícia ouvir essa tua experiência escolar e, gente, com tanta coisa para comentar, a pessoa tá preocupada, e ainda você devia, sei lá, nas próximas tirar Pois foto é. com os pés, assim. Gente, que bobagem essa coisa da mesa, né? Eu venho de um grupo de redes particulares e, no meu caso, inclusive, a gente não tem mais mesa, porque pressupõe que o professor não deva sentar, porque agora eu virei uma palestrante, Uhum. né? Então, se você é uma palestrante, tá vendo? É O em pé. distanciamento começa, inclusive, para você não ter um espaço ali, de repente, para receber alguém e conversar Uhum. diretamente. Não tem. Você vai ficar em pé o tempo todo. A ideia é que você seja uma coach, né? Desse tipo, né? Falar em É mindset o desse tempo tipo. inteiro. Já, basicamente é isso. Existe um empobrecimento do olhar para o que é a educação. Ninguém está se importando ali com o que você está lendo, como você está lendo, como aquilo vai. Importa que você sentou num lugar que é. Ah, por favor, né? De Por autoridade. favor, vai, gente, por favor, vai. Ai, meu Deus. Escuta, você tem noção que a live acabou? Sim, eu tô vendo Nosso aqui. tempo A gente acabou. começou umas 2h05, né, se eu não me engano, Fora que então a a gente gente tem deve uns ter. 5 Não sei. minutos. Exato! Como que essa conversa rendeu? Eu nem vi passar. Foi muito E, bom. Deus do céu. E ó, ainda bem que eu pedi para você ler o poema ali, porque senão eu tinha passado. Lê Não ia mais dar um tempo. pra gente. Lê mais Tá um pra bom. gente para poder finalizar para fechar aqui, porque senão a gente não para de falar. Delícia. Eu separei o poema que eu dedico para minha mãe, que chama Do que é feito o canto das sereias. Para minha mãe, sereia dos meus cantos. Odoiá, choupana da vida, construtora de sonhos e fervores tremendos, mulher da maré mansa, Sobá.
divide o tempo purificando o corpo com cócegas, entende do que é feito o canto das sereias. Acreditar na existência do bem e do mal é crer no amanhã, fazer das chagas alegria. Assim como tenho sua voz cravada em meus tímpanos, assim como a cabeça está sobre o corpo, assim como sempre haverá Natal. Os olhos fechados, devorados, a imaginação descompassada, tudo fora, dentro, tudo deve ser sagrado para quem tem útero. Vagina, vida. Eu sou poeta e vejo em ti o descanso de Deus. Ela agora sexualizada, sereia do rio, do mar, e seu vestido santidade. As águas grudem e levem frustrações, lavem, lavem tudo, tudo, menos o sorriso salgado, nuvem desconcertante, esperança na noite feroz sem gargalhadas. De nada adianta chorar o leite vazado. Por isso canta-se uma oração onde cabe tudo: lençóis brancos, canções de Emonja, pinturas do tamanho do sol, and the true love. O que resta são dois seios em repouso, a maré mansa sobre os afogados, um coração pensante, um útero forte e a resistência das fêmeas. Maravilhoso. É maravilhoso. Eu fiquei Toda, emocionadinho. emociona mesmo, né? Porque assim, imagino a tua mãe, né, com esse tom que você dá, para todas as imagens que você traz, todas nesse poema, é belíssimo. É belíssimo. É cheio de amor mesmo. Ó, João, eu acho que nós vamos para os últimos recados. Estou com muito medo de você ser Vamos cortado aqui. encerrar. Muito obrigada. Foi uma conversa, uma delícia mesmo. Você é uma pessoa deliciosa, interessantíssima. Muito obrigada mesmo por ter trazido assim toda essa eloquência. Foi uma gostosura de papo mesmo. Uma pena que está acabando. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui, que ainda está aqui, e dizer que, olha, que livro mesmo. Eu estou muito feliz. Fiquei bastante emocionado vários momentos dessa live. Fiquei bem tocado, principalmente agora no final, lendo o poema. Eu quero agradecer muito o espaço, eu quero agradecer muito ao Urutau por ter aceito esse livro. Eu estou muito feliz com essa publicação. Muito obrigado a você por essa conversa, que foi uma delícia. Eu não teria conseguido falar tão bem tantas coisas sem a sua condução. E agradecer a todo mundo que está aqui também. Eu vi tanta gente querida e eu não vou nomear todo mundo, senão eu posso esquecer alguma pessoa. Mas muito obrigado por essa tarde, foi muito especial. E, gente, aproveita para comprar o livro, porque ainda está rolando a pré-venda, tá bom? Eu estou quase batendo a primeira meta, então vai lá na minha bio e dá aquela força, tá bom? Vai bater todo, João. Esse livro tem que tomar muito alcance. João e todo mundo, uma ótima tarde, foi um papo maravilhoso, um beijo imenso, foi um prazer mesmo conhecê-lo. E as nossas conversas continuam, claro, né? A gente ainda vai se falar Com bastante. certeza. Obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde. Tchau. Até, gente. Tchau, tchau.